Continuação, parte 3, 14. Secularismo, tenha consciência da sua sombra. O que significa ser secular? O secularismo às vezes é definido como negação da religião e as pessoas seculares são, portanto, caracterizadas por aquilo em que não acreditam e não fazem. De acordo com essa definição, as pessoas seculares não acreditam em deuses ou anjos, não frequentam igrejas e templos e não realizam ritos ou rituais. Como tal, o mundo secular parece oco, nihilista e amoral. Uma caixa vazia esperando ser preenchida por algo. Poucas pessoas adotariam uma identidade negativa. Secularistas autoprofessados veem no secularismo de maneira diferente. Para eles, o secularismo é uma visão de mundo muito positiva e ativa, definida por um código de valores coerentes e não pela oposição a esta ou aquela religião. Realmente, muitos dos valores seculares são compartilhados por várias tradições religiosas, salvo algumas seitas que insistem em que têm o monopólio de toda a sabedoria e toda a bondade. Uma das principais características das pessoas seculares é que elas não reivindicam esse monopólio. Não pensam que a moralidade e sabedoria tenham descido do céu, num lugar e tempos específicos, e sim que moralidade e sabedoria são o legado natural de todos os humanos. Daí só se poderia esperar que ao menos alguns valores surgissem nas sociedades humanas por todo o mundo e fossem comuns a muçulmanos, cristãos, hindus e ateus. Líderes religiosos frequentemente defrontam seus seguidores com uma rigorosa escolha na forma, ou isso ou aquilo. Ou vocês são muçulmanos ou não são. E se são muçulmanos, devem rejeitar todas as outras doutrinas. Em contraste, as pessoas seculares sentem-se confortáveis com múltiplas identidades híbridas. No que concerne ao secularismo, você pode continuar se dizendo muçulmano e continuar a rezar para Allah, comer alimentos halal e fazer o Hajj, a peregrinação a Meca. E ainda ser um bom membro da sociedade secular, contanto que adote o código ético secular. Esse código, na verdade, é aceito por milhões de muçulmanos, cristãos e hindus, assim como por ateus. Cultua valores como liberdade, compaixão, igualdade, coragem e responsabilidade. Constitui um fundamento das modernas instituições científicas e democráticas. Como todos os códigos éticos, o código secular é mais um ideal a se aspirar do que uma realidade social. Assim como sociedades e instituições cristãs desviam-se frequentemente do ideal cristão. Também sociedades e instituições seculares ficam muito aquém do ideal secular. A França medieval foi um autoproclamado reino cristão, mas incorreu em todo o tipo de atividades não muito cristãs. Pergunto só a seu oprimido campesinato. A França moderna é um autoproclamado Estado secular, mas da época de Robespierre em diante ela tomou certas liberdades preocupantes com a própria definição de liberdade. Pergunto só às mulheres. Isso não quer dizer que às pessoas seculares na França ou em outro lugar falta uma bússola moral ou um comportamento ético. Quer dizer apenas que não é fácil corresponder a um ideal. O ideal secular é que... O que é então o ideal secular? O compromisso secular mais importante é com a verdade, que se baseia em observação e evidência e não apenas na fé.
Os escolares esforçam-se para não confundir a verdade com crença. Se você tem uma crença muito forte numa narrativa, isso pode revelar muitas coisas interessantes sobre a sua psicologia, sua infância, sua estrutura cerebral. Mas não prova que essa narrativa é verdadeira. Muitas vezes, crenças fortes são necessárias justamente porque a narrativa não é verdadeira. Além disso, seculares não santificam nenhum grupo, nenhuma pessoa ou nenhum livro, como se ela ou ele tivesse a custódia única da verdade. Em vez disso, santificam a verdade onde quer que ela possa se revelar. Em antigos ossos fossilizados, em imagens de galáxias distantes, em quadros de dados estatísticos ou nos escritos de várias tradições humanas. O compromisso com a verdade fundamenta a ciência moderna, que capacitou o homem de fissionar o átomo, decifrar o genoma, rastrear a evolução da vida e compreender a história da própria humanidade. O outro compromisso básico das pessoas seculares é com a compaixão. A ética social secular baseia-se não em obedecer aos preceitos deste ou daquele Deus, e sim uma profunda apreciação do sofrimento. Por exemplo, pessoas seculares abstêm-se de assassinar, não porque algum livro antigo proíbe, mas porque o ato de matar inflige imenso sofrimento a seres sencientes. Existe algo profundamente perturbador e perigoso no que tange a pessoas que evitam matar só porque Deus diz assim. São pessoas motivadas mais por obediência do que por compaixão. E o que farão elas se vierem a acreditar que seu Deus lhes ordena que matem hereges, bruxas, adúlteros ou estrangeiros? É claro que na ausência de mandamentos divinos absolutos, a ética secular frequentemente se depara com difíceis dilemas. O que acontece quando uma ação fere uma pessoa, mas ajuda a outra? Será ético cobrar altos impostos dos ricos para ajudar os pobres? Travar uma guerra sangrenta para derrubar um ditador brutal? Permitir que entre um número ilimitado de refugiados em seu país? Quando pessoas seculares se deparam com esses dilemas, elas não perguntam o que Deus ordena. Em vez disso, avaliam cuidadosamente os sentimentos de todas as partes envolvidas, examinam um amplo espectro de observações e possibilidades e buscam um caminho do meio que cause o menor dano possível. Considere, por exemplo, atitudes em relação à sexualidade. Como é que pessoas seculares decidem e se endossam ou se opõem a estupro, homossexualidade, bestialismo e incesto, examinando sentimentos? O estupro é obviamente aético, não porque transgride algum mandamento divino, mas porque magoa pessoas. Em contraste, a relação amorosa entre dois homens não magoa ninguém. Assim, não há motivo para proibi-la. E quanto ao bestialismo? Participei em numerosos debates privados e públicos sobre o casamento gay e muito frequentemente algum sabichão pergunta se o casamento entre dois homens é o que é ok, por que não permitir o casamento entre o homem e um bode? Do ponto de vista secular, a resposta é óbvia. Relações saudáveis requerem profundidade emocional, intelectual e mesmo espiritual. Um casamento ao qual falta essa profundidade deixará você frustrado, solitário e psicologicamente atrofiado. Enquanto dois homens podem satisfazer as suas necessidades emocionais, intelectuais e espirituais um do outro, um relacionamento com um bode não pode. Daí que, se você considera o casamento uma instituição cujo objetivo é promover o bem-estar humano, como fazem os seculares, você nem sequer cogitaria fazer uma pergunta tão bizarra. Apenas pessoas que veem o casamento como uma espécie de ritual miraculoso a fariam. E quanto às relações entre pai e filha? Ambos são humanos,
Então, o que há de errado nisso? Bem, numerosos estudos psicológicos demonstram que essas relações infligem dano imenso e irreparável na filha. Além disso, refletem e intensificam tendências destrutivas no pai. A evolução modelou a psique do sapiens de tal maneira que ligações românticas não se mesclam bem com ligações parentais. Portanto, você não precisa da Bíblia para se opor ao incesto, basta ler estudos psicológicos relevantes. Essa é a razão profunda de as pessoas seculares prezarem a verdade científica, não para satisfazer a sua curiosidade, mas para saber como reduzir o sofrimento no mundo. Sem a orientação dos estudos científicos, nossa compaixão muitas vezes é cega. Esses compromissos gêmeos com a verdade e com a compaixão também resultam num compromisso com a igualdade. Embora opiniões difiram quanto às questões de igualdade económica e política, pessoas seculares são fundamentalmente suspeitosas de todas as hierarquias anteriores. Sofrimento é sofrimento, não importa quem o experimente. O conhecimento é conhecimento, não importa quem o descobre. Privilegiar as experiências ou as descobertas de uma determinada nação, classe ou género é como nos tornar insensíveis e ignorantes. Pessoas seculares certamente se orgulham da singularidade da sua nação, do seu país, da sua cultura, mas elas não confundem singularidade com superioridade. Daí que, apesar de as pessoas seculares terem consciência dos seus deveres especiais para com a nação e o seu país, não acham que esses deveres são exclusivos e, ao mesmo tempo têm consciência dos seus deveres para com a humanidade como um todo. Não seremos capazes de buscar a verdade e uma saída para o sofrimento sem a liberdade de pensar, investigar e experimentar. Por isso, as pessoas seculares acalentam a liberdade e evitam atribuir a autoridade suprema a qualquer texto, instituição ou líder como juiz definitivo do que é verdade e do que é correto. Humanos deveriam ter sempre a liberdade de duvidar, de verificar novamente, de ouvir uma segunda opinião, de tentar um caminho diferente. Pessoas seculares admiram Galileu Galilei, que ousou questionar se a Terra de facto está imóvel e no centro do universo. Elas admiram as massas de pessoas comuns que atacaram a Bastilha em 1789 e derrubaram o regime despótico de Luís XVI. E admiram Rosa Parks, que teve a coragem de sentar no lugar do ônibus reservado a passageiros brancos. É preciso muita coragem para combater preconceitos e regimes opressivos, mas é preciso ainda mais coragem para admitir ignorância e se aventurar no desconhecido. A educação secular nos ensina que se não sabemos algo, não deveríamos ter medo de reconhecer nossa ignorância e de buscar nova evidência. Mesmo se acharmos que sabemos alguma coisa, não deveríamos ter medo de duvidar das nossas opiniões e de nos questionar. Muita gente tem medo do desconhecido e quer uma resposta clara para cada pergunta. Medo do desconhecido pode nos paralisar mais do que qualquer tirano. Ao longo da história havia a preocupação de que, a menos que puséssemos nossa fé em algum conjunto de respostas absolutas, a sociedade humana ia desmoronar. Na verdade, a história moderna demonstrou que uma sociedade de pessoas corajosas, dispostas a admitir sua ignorância e fazer perguntas difíceis, geralmente não é apenas mais próspera, como também mais pacífica do que sociedades nas quais todos têm de aceitar uma única resposta sem questionar. Pessoas temerosas de perder sua verdade são propensas a ser mais violentas do que pessoas acostumadas a olhar para o mundo de diferentes pontos de vista. Perguntas às quais você não é capaz de responder são geralmente muito melhores para você do que respostas que você não é capaz de questionar.
Por isso, pessoas seculares prezam a responsabilidade. Não acreditam em nenhum poder superior que toma conta do mundo, pune os malvados, recompensa os justos e nos protege da fome, da peste ou da guerra. Por isso, nós, mortais de carne e osso, temos de assumir total responsabilidade de tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Se o mundo está cheio de miséria, é nosso dever encontrar soluções. Pessoas seculares orgulham-se das imensas conquistas das sociedades modernas, como curar epidemias, alimentar famintos e trazer a paz a grandes partes do mundo. Não precisamos acreditar essas conquistas a nenhum protetor divino. Elas resultaram de os humanos desenvolveram o seu próprio conhecimento e a sua compaixão. Mas exatamente pela mesma razão precisamos de assumir responsabilidade total pelos crimes e falhas da modernidade, do genocídio, à degradação ecológica, em vez de rezar por milagres. Precisamos perguntar o que podemos fazer para ajudar. Esses são os valores básicos do mundo secular. Como já observado, nenhum desses valores é exclusivamente secular. Judeus dão valor à verdade, cristãos valorizam a compaixão, muçulmanos valorizam a igualdade, hindus dão valor à responsabilidade e assim por diante. Sociedade e instituições seculares ficam felizes de reconhecer essas conexões e de acolher religiosos judeus, cristãos, muçulmanos e hindus, contanto que quando o código secular colidir com a doutrina religiosa, esta deve abrir passagem. Por exemplo, para ortodoxos judeus serem aceitos na sociedade secular, espera-se que tratem não-judeus como iguais. Cristãos deveriam evitar queimar hereges na estaca. Muçulmanos teriam que respeitar a liberdade de expressão e hindus precisariam de abolir a discriminação das castas. Em contraste, não se espera que pessoas religiosas neguem a existência de Deus ou abandonem ritos e rituais tradicionais. O mundo secular julga as pessoas com base no seu comportamento e não em suas roupas e cerimónias favoritas. Uma pessoa pode seguir o mais bizarro código sectário de vestimenta e praticar as mais estranhas cerimónias religiosas, e ainda assim agir de acordo com valores centrais do secularismo. Há muitos cientistas judeus, ambientalistas cristãos, feministas muçulmanos, ativistas de direitos humanos hindus. Se forem leais à verdade científica, à compaixão, à igualdade e à liberdade, são membros integrais do mundo secular e não há nenhum motivo para solicitar que tire os seus solideus, suas cruzes, seus hijabs ou tilacas. Da mesma maneira, a educação secular não quer dizer uma doutrinação negativa que ensina crianças a não acreditar em Deus e a não participar de quaisquer cerimónias religiosas. E sim, a educação secular ensina as crianças a distinguir a verdade de crença, a desenvolver sua compaixão por todos os seres que sofrem, a apreciar a sabedoria e as experiências de todos os habitantes da Terra, a pensar livremente, sem temer o desconhecido, a assumir responsabilidade por suas ações pelo mundo como um todo.